Seja bem-vindo ao nosso workshop sobre peelings clareadores. Eu sou a Vanessa Carvalho e se você ainda não me conhece, eu quero compartilhar um pouquinho aqui a minha história e de como eu cheguei até aqui para fazer essa semana de conhecimento com você. Bom, eu trabalho como esteticista desde 2003. A estética entrou na minha vida e através da estética eu pude mudar muitas coisas. E aí eu quero compartilhar aqui o que eu consegui mudar através da estética. Eu comecei lá em 2003, isso já tem 18 anos, através do curso técnico do Senac. Na época eu não tinha condições de pagar faculdade, nem tampouco fazer cursinho, nada desse tipo. E aí eu decidi fazer o curso técnico, já que eu gostava muito de ler sobre ativos, gostava muito de tratamentos estéticos, enfim. Aí eu decidi fazer o curso técnico. Bom, e aí a estética me trouxe muitas coisas boas. Então foi através da estética que eu consegui, inclusive, mudar a minha vida socioeconômica. E eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, estão aí nesse momento buscando um novo norte, novos conhecimentos para que possam mudar a sua vida também. E falando, claro, de peelings, como que os peelings eles chegaram até mim? Como que eu comecei a trabalhar com peelings? Bom, uma das minhas experiências, logo que eu me formei como técnica esteticista, eu fui trabalhar numa clínica médica. E aí nessa clínica médica, eu comecei a ter muito contato com os primeiros peelings. E a partir desse contato com a clínica médica, eu conheci os peelings manipulados. E aí é claro que eu tive sim algumas dificuldades, eu quero ao longo desse workshop também compartilhar essas dificuldades, porque nem tudo são flores. Mas eu vou falar aqui sobre o tema da nossa aula e aí eu volto a falar com você qual que foi essa minha grande dificuldade, porque talvez possa ser uma grande dificuldade na sua vida também. Mas claro, eu quero que a partir desse workshop muita coisa mude para você. Então, vamos construir aí uma semana de muito conhecimento para que você consiga transformar a sua vida, assim como a estética transformou a minha vida. Então, vamos lá? Falando do tema central da nossa aula, que é o mais importante. Hoje eu vou falar sobre as diferenças e os tipos de peelings existentes no mercado. Então fica aí que hoje tem muito conteúdo, é muita coisa para eu passar para você. Bom, e por que você, esteticista, precisa saber disso? Então, nós temos vários tipos de peelings existentes no mercado e você precisa conhecer, precisa dominar as técnicas, utilizando os diferentes tipos de peeling, porque num determinado momento pode ser que você utilize um tipo, em outro determinado momento que você tenha que escolher um outro tipo de peeling para o seu cliente. E claro, antes de escolher a técnica que você quer trabalhar, você precisa entender e saber quais são os tipos de peelings que existem no mercado. Bom, eu já falei aqui dos tipos, eu vou virar aqui a nossa folha e aí eu vou apresentar cada tipo para você. Então, primeiramente, os tipos de peelings também nós podemos falar que são que seria a classificação dos peelings. Então, eles são classificados de acordo com a forma de atuação, com o mecanismo de atuação desse peeling. O mais conhecido, o primeiro deles, são os peelings químicos. Então, o que seria um peeling químico? São os peelings à base de ácidos. Eu vou escrever aqui. São os ácidos. E aqui entram algumas classes de ácidos e isso eu vou falar mais para frente para você. Por enquanto, nós vamos focar aqui nos tipos. Então, guarda isso. Químicos ácidos. Ah, mas por que químico é ácido, é ruim? Isso hoje tem sido vendido no mercado como uma coisa ruim, peeling químico. Mas não! Durante esse workshop nós vamos desmistificar todas essas informações. Então, continuando aqui,
Nós temos também os peelings físicos. O que são os peelings físicos? São os esfoliantes que têm esferas, que podem ter esferas, eles podem ser à base de sílicas, eles podem ser à base de sementes, à base de argilas, e também nós temos aí um peeling físico que tem sido muito comentado, e eu preparei para você uma aula exclusiva que são os peelings de algas. Então os peelings de algas, eles entrariam aqui como os peelings físicos, ok? Então, físico contém esfera, é aquele que você vai fazer a esfoliação manual. Nós temos os enzimáticos. Quais são os enzimáticos? São aqueles que contêm enzimas. E essas enzimas fazem o quê? Elas são enzimas proteolíticas. Então, elas vão agir lá na queratina da nossa pele, vão diminuir esse extrato córneo, então vai fazer uma esfoliação ou um peeling com enzimas. Então nós temos algumas enzimas, por exemplo, papaina, bromelina, nós temos o pupic enzyme, nós temos o renilzyme, são todas enzimas que são muito utilizadas em cosméticos para fazer o peeling enzimático. Também nós temos os peelings mecânicos. O que são peelings mecânicos? São aqueles peelings que nós utilizamos algum equipamento. Vou dar um exemplo mais conhecido, peeling de diamantes, em que nós temos uma ponteirinha e essa ponteira junto com o vácuo, ela faz uma esfoliação da pele, uma remoção do excesso de células mortas, ok? É um dos tipos de peelings mecânicos. Nós temos também, além do peeling de diamantes, nós temos também, por exemplo, o peeling ultrassônico, que é um equipamento que você consegue, através de uma vibração, promover a remoção desse extrato córneo, do excesso de células mortas do extrato córneo. E nós temos agora, que é uma classe relativamente nova, que são os peelings elétricos. E os peelings elétricos, o que seriam eles? São os peelings à base de eletrocautério ou jato de plasma. Então tem uma ponteirinha lá específica que pode ter o contato com a pele, também ajuda, contribui na renovação celular e melhora a oxigenação do tecido. Então agora que eu já falei de todos os tipos de peelings, eu vou focar nos peelings químicos, já que o nosso tema são peelings clareadores. Nessa semana eu vou falar sobre os principais peelings utilizados no clareamento. Então vamos focar aqui comigo nos peelings químicos. Eu vou virar aqui o nosso flip. Bom, os peelings químicos, existem dois tipos que vocês vão encontrar no mercado, ou que vocês podem trabalhar. Nós temos os peelings magistrais, também conhecido como peelings manipulados. E nós temos os peelings químicos, que são dermocosméticos, que são os peelings que nós compramos em kit, ok? Então, vocês podem trabalhar com esses dois tipos de peelings, dependendo do que você deseja e concentração, o que você deseja atingir no seu tratamento. E entre esses dois aqui, nós temos algumas diferenças importantes. Então você precisa entender quais são essas diferenças antes de você escolher com o que você quer trabalhar. Bom, e lembra lá atrás, quando eu falei no começo, que o início da minha carreira não foi fácil e que eu tive algumas dificuldades? Então, vou aproveitar aqui, já que nós vamos entrar nos peelings químicos, para contar para você um pouquinho sobre essas minhas dificuldades. Primeira dificuldade que eu tinha era o medo. A insegurança em trabalhar com peelings. Por quê? Eu queria atingir um resultado efetivo, porém eu tinha muito medo de queimar a pele do meu paciente, de causar manchas. Na época, meus clientes, quando eu ainda não era farmacêutica. Então, eu tinha muito medo de trabalhar com peelings. Eu levei um tempo para que eu adquirisse segurança. Outra dificuldade era
conseguir tratamento clareador de melasma, de hipercromias causadas por acne, de vários tipos de hipercromias que nós recebemos essas queixas frequentemente. Eu tinha dificuldade de tratar com os kits, ou seja, os dermocosméticos já existentes no mercado. E aí o que acontecia comigo? Eu tinha essa dificuldade em atingir resultado e eu comprava muitos kits, cada novidade que surgia eu comprava os kits. E nisso eu perdia muito dinheiro e muitas vezes eu não conseguia atingir o resultado que eu desejava. Então, eu quero compartilhar aqui com você porque no último workshop que eu fiz, anterior a esse que você está assistindo, eu fiz essa enquete, eu perguntei qual é a sua dificuldade quando você trabalha com peelings. E aí, para minha surpresa, grande parte dos profissionais tem essa mesma dificuldade que eu tive no início de carreira. Então, nesse workshop, nós vamos dar um 360 graus aí na sua cabeça e vamos desmistificar muitas informações. Então, vamos lá, que eu vou virar aqui e vou continuar a nossa aula. Bom, e aí quais são as diferenças entre os peelings manipulados e os dermocosméticos? Que são esses que nós compramos em kit. Por que é importante que você entenda isso? E isso aqui eu deixo a minha dica, inclusive para quem já é meu aluno. Precisa entender muito bem isso, porque você pode, inclusive, optar por trabalhar com ou dermocosméticos ou manipulados, mas você tem que entender como e quando você vai usar um e outro, ok? Como utilizar cada um deles. Primeira diferença. No manipulado, você vai precisar de uma prescrição. Opa, prescrição, coloquei errado. E o dermocosmético você consegue comprar livremente, é venda livre, então você consegue comprar nas empresas. Então, você consegue comprar nas empresas. Aí você me pergunta, mas eu não sou farmacêutico, não sou biomédico, como que eu vou fazer para adquirir um peeling manipulado? Hoje existem algumas farmácias de manipulação que fazem sim parcerias com esteticistas e nesse caso o responsável pela manipulação ou pela formulação é o farmacêutico do local. Então hoje cada vez mais os peelings manipulados eles vêm crescendo, inclusive hoje é possível até comprar alguns peelings na própria internet, mas calma, porque mais para frente eu vou falar sobre esses peelings quando a gente compra sem saber o que está comprando, ok? Então a primeira diferença que tem os peelings químicos entre os manipulados e os dermocosméticos. Segunda diferença, concentração. Quando eu falo em concentração, o peeling cosmético, ele tem que garantir a segurança. O que é a segurança? Você tem que aplicar sem ter grandes eventos adversos. Significa que ele não causa eventos adversos? Não, porque qualquer cosmético, qualquer produto, você pode, de repente, ter aí uma intercorrência. Porém, a concentração, em geral, dos peelings que nós compramos em kit é uma concentração menor. Ela está em torno, que é o máximo permitido pela legislação em cosmético, para você registrar na Anvisa, o máximo de 10%. Ok? Mas calma que eu vou explicar, nem sempre porque é 10%, ele é bobinho ou não faz nada. Existem técnicas para trabalhar aqui para você atingir a profundidade. E o manipulado, quem define a concentração, que pode ser superior a 10%, quem vai definir isso é o profissional. Então, você pode trabalhar, sim, com peelings acima de 10%. Existe essa possibilidade. Outra diferença é o pH. Bom, o pH, quando nós falamos em produtos manipulados, é possível baixar o pH. O que significa isso? Então guarda isso, escreve. Se você quiser ter acesso a uma outra aula em que eu explico cada um passo a passo um pouco mais detalhado, eu disponibilizo para você. Vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Mas aí anota isso. O pH, quanto menor é o pH,
mais potente é o peeling. Então anota isso, quanto menor é o pH, mais potente é o peeling. E não se preocupe, porque tudo que eu estou falando eu vou disponibilizar o PDF. Então, quando tem um peeling manipulado, eu preciso prestar muita atenção e definir esse pH, para que o meu peeling não tenha uma potência muito alta e para que de repente eu não cause uma intercorrência, um frost, uma intercorrência importante. E o dermocosmético? Em geral, dermocosmético tem um pH mais alto, ou seja, ele tem um pH aí em torno de 3 a 4, ok? Então, quando eu falo num pH de 3 a 4, ele é um pH que tem uma penetração, ele tem uma concentração baixa e um pH alto, então ele tem uma penetração menor, demora mais para surtir efeito. E aí, é claro, quando eu falo em dermocosmético, lembra que eu falei que precisa ter técnica? Então, tem técnicas diferentes aqui entre eles. E aí eu vou explicar aqui para você entender melhor. Não se preocupe que essas diferenças eu vou deixar para quem não assistiu o nosso primeiro workshop, eu vou deixar o link da aula na descrição, ok? E aí, outra diferença. Então aqui é a base. Como que eu vou querer esse peeling? Eu quero ele em gel, eu quero ele em solução hidroalcoólica, eu quero esse peeling em espuma, em creme, em gel creme. Isso quem vai definir? O profissional. A base ou o veículo, que é a mesma coisa, ok? Quem vai definir isso? O profissional. E aqui? Eu já vou comprar isso pronto, então ele já vai vir ou em gel, ou em creme, ou loção, ou espuma, ou sabonete. Então, isso nós já compramos pronto, o que facilita. E é por isso que muitos profissionais acabam optando por dermocosméticos, pela facilidade, porque eu tenho um kit pronto em que eu terei sequência. Então esse peeling eu tenho um sabonete com ácido, depois eu tenho um outro produto, depois eu tenho o ácido, e aí essa sequência a empresa ela vai dizer aí, olha, o meu protocolo você vai usar dessa forma. E aí eu vou trocar aqui, porque já virou uma bagunça isso daqui. E aí, qual que é a vantagem quando você trabalha com o dermocosmético? Vou colocar aqui, ó, dermo. Qual que é a vantagem? O protocolo, ele é pronto. E qual que é a desvantagem? O protocolo é pronto. Então, apesar de ser uma grande vantagem, pode ser uma grande desvantagem, ok? Por quê? Porque aqui você não tem muita liberdade em trabalhar. Se ele não te der resultado, muitas vezes você não tem o que fazer, ok? E o manipulado? Você, profissional, tem condições de montar o seu peeling. Então você vai escolher a base, você vai escolher o pH, você vai escolher a concentração. E aí, claro, isso te dá uma liberdade maior de montar os seus protocolos, ok? Então, na minha opinião, e até falando lá da dificuldade que eu compartilhei com vocês, o que acontecia comigo lá no começo? Eu comprava vários kits prontos e aí o que acontecia? Jogava fora, porque cada empresa tem uma sequência diferente da outra. E isso faz com que a gente acabe investindo demais e nem sempre tendo o resultado esperado. E nem sempre você consegue vender para o número de clientes necessários para que você tenha lucro. Tá? Aqui, quando eu falo em manipulado, outra vantagem também. O preço. Aqui, ele tem um alto valor. Então, o preço, você vai pagar aí num kit de peelings
No mínimo 350. Aí vai, tem peelings que custam até R$ 2.500. Aqui, quando você aprende a trabalhar com peelings químicos manipulados, você vai ter um preço de R$ 60 até, no máximo, estourando aí R$ 150 um peeling. Vamos colocar aí um peeling que você queira colocar muito ativo. R$ 200? No máximo, um peeling. Então, eu preciso falar isso com você. Ah, mas eu gosto de trabalhar com o produto já pronto, quero ter mais segurança. Não tem problema, ok? Não tem problema nenhum. Porém, se você quiser aprender mais sobre manipulados, se você quiser aprender sobre manipulados, aí eu te falo. Você vai conseguir resultados muito bons, você vai conseguir trabalhar numa faixa de preço em que você consegue ter um bom lucro e a maioria dos seus clientes vão conseguir fazer o tratamento com você, tá bom? Então é isso que eu queria passar, as diferenças. Vou pedir para você se inscrever no meu canal aí do YouTube. É um canal que ele é voltado para profissionais, assim como você que deseja aprender. E aí, claro, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, coloque aí, curte o vídeo também. Isso ajuda o canal, ajuda a distribuir mais conteúdo para outros profissionais. Obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula.